Bom dia, caros ouvintes da nossa Rádio HD e nossos ouvintes do canal do YouTube. Nós estamos aqui hoje, né, com nosso amigo aqui, Dr. Yuri, que é médico clínico geral e psiquiatra, né? Bom dia, Dr. Yuri. Bom dia, Sirlei. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria agradecer aqui a você, Sirlei, e a nossa Rádio HD pela oportunidade de estar falando sobre algo muito importante aí da nossa saúde, né? Dr. Yuri, eu gostaria que antes de nós iniciarmos, né, faça para nós uma pequena apresentação, sobre a sua pessoa, onde que foi, né, que o senhor, por exemplo, adquiriu a formatura como médico, aonde que o senhor está atuando atualmente, né? Por exemplo, a gente sabe que o senhor atende tanto na rede pública como na rede privada. Então fala um pouquinho, né, um pouquinho do currículo pessoal seu. Eu formei em Patos de Minas, né, na Unipam. Certo. Hoje em dia eu atuo no posto de saúde Risoleta Neves, né? E também atendo na Clínica Verse, aqui em Ibiá, como psiquiatra. E também estou atendendo na Life Clean, em São Gotardo, também na área da psiquiatria. Certo. E há quantos tempos que o senhor já está aqui em Ibiá? Fazem 4 anos que eu moro aqui já, Sirlei. Tá. Então já, como se diz, bem dizer, quase biaense também, né? Sim. Você é natural de onde? Sou natural de São Joaquim da Barra, São Paulo. São Joaquim da Barra, São Paulo. Doutor Yuri, hoje nós trouxemos, né, você aqui para a gente falar de um problema que hoje nós sabemos que logo após a pandemia, que todo mundo passou por uma situação aí bem de ansiedade. Nós vemos que nós ficamos aí mais ou menos 2 anos, né, trancados dentro de casa, toda aquela euforia da doença, as pessoas pensando, será que eu vou pegar Covid, o que vai acontecer? A gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, faleceram, né, com a doença. Inclusive, a gente sabe que várias famílias e familiares enfrentaram esses problemas aí da Covid. E então hoje nós vamos falar, caros ouvintes e caros internautas do YouTube, sobre a ansiedade, né, que é a gente sabe que quase todo mundo hoje tem esse transtorno, principalmente após a pandemia. Fala um pouquinho para nós o que vem a ser, Dr. Yuri, a ansiedade em si. Então, Sirlei, a ansiedade, ela é uma emoção comum, né, entre todos nós, uma emoção muito útil no nosso dia a dia, né, porque a ansiedade serve para a gente identificar, né, um problema e a gente conseguir se preparar melhor para ele, né. Então a ansiedade acaba que é benéfico, né, e ajuda bastante a gente na nossa evolução. Porém, em alguns casos, essa ansiedade, ela passa do que a gente chama do limite da normalidade, né? Sim. Aí causando o que a gente chama de transtorno ansioso. O que a gente pode estar observando no caso do transtorno ansioso, né? A gente repara que o paciente, ele tem uma preocupação excessiva, né, e persistente por motivos futuros ou motivos passados. E também ele vai sentir uma angústia muito grande, vai ter insônia, né? Certo. Vai ter uma irritabilidade, também vai ter uma falta de atenção, né? Bem importante. E também a gente vê os sintomas físicos, né, que são muito vistos nas crises de ansiedade, que a gente pode estar vendo taquicardia, né? Falta de ar, tremores, sudorese, formigamentos e também um cansaço. Certo. Essa questão da ansiedade é uma questão mesmo que quase hoje existe alguma pesquisa, doutor Yuri, mundial que se tem sobre a questão da ansiedade. Nós sabemos que eu acho que a maioria em si da população tem esse transtorno de ansiedade, né? Você pode ver que hoje a maioria das pessoas andam muito ansiosas com tudo. Hoje nós podemos ver que o tempo, né, está escasso para tudo. Existe assim a ansiedade também profissional, né, que hoje as empresas cobram-se cada vez mais dos seus funcionários, cobram-se cada vez mais das pessoas, são metas e tudo mais. Então isso aí também há uma questão prejudicial nisso, né? Sim, e tem estudos mostrando, né, que o Brasil é o país com o maior número de transtorno ansioso
do mundo, né? Certo. Então é uma coisa que está muito presente no dia a dia de nós brasileiros, né? Uhum. Devido a essa sobrecarga, né? Sim. De pressões, né? Tanto no serviço, em casa, né? No nosso dia a dia. Ainda mais após o Covid, né? Qual você tinha citado, as pessoas ficaram mais isolados, né? E acabaram que também perderam um pouco desse contato social, né? Sim. Que é muito importante para a gente estar interagindo. E hoje a gente vê também, doutor Yuri, que as pessoas estão cada vez mais agressivas, né? Então a gente podemos ver que qualquer coisinha hoje é motivo das pessoas, às vezes, brigar, matar. Isso aí também faz parte um pouco da ansiedade? Sim, né? A ansiedade deixa a pessoa mais nervosa, né? Certo. Mas esse lado extremo, né? De chegar a matar alguém, aí a gente já pensa em alguma outra coisa aí por trás, algum outro diagnóstico, algum outro problema aí. Entendi. E a questão da ansiedade, assim, como que a pessoa pode começar a identificar que eu estou com um problema, por exemplo, porque existe a diferença de uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim? Sim, foi igual eu tinha falado no início, Sirlei. A ansiedade boa, ela te ajuda, né? Ela é muito útil pra gente, ajuda a gente a se preparar para uma prova, né? Para uma entrevista, né? Para um podcast. E isso acaba que ajuda a gente a evoluir, né? Sim. Essa parte da ansiedade é algo muito boa, né? Mas é igual eu estava citando anteriormente. Quando ela passa disso, né? Quando a pessoa começa a ter essa preocupação excessiva, né? Persistente, isso é algo que a gente pode começar a já ver que tem alguma coisa assim, pensando mais pro lado do transtorno ansioso, né? Certo. Uma preocupação excessiva, insônia é algo muito comum, o paciente perder o sono, né? Devido à preocupação. Certo. O paciente também sente uma angústia muito grande, uma dor no peito, né? E outros sintomas físicos também, como eu tinha falado anteriormente. E, por exemplo, eu já vi assim, pessoas, por exemplo, que têm transtornos, os sintomas da ansiedade, que atacam muitas coisas, né? Tem pessoas, parece que dá problema estomacal, né? Pessoas que dão problemas, por exemplo. Então, existem vários problemas que podem refletir no organismo da pessoa, né? Com certeza. Além, igual você falou da insônia, falou da questão da taquicardia. Existe mais assim, outros sintomas que podem aparecer? Sim, tem pacientes que às vezes têm uma diarreia, né? Um quadro gastrointestinal, né? Vômitos, né? Também são presentes assim, em quadros de crises da ansiedade. E doutor, e a ansiedade, ela tem tratamento, né? Quais são assim, por exemplo, a pessoa ela começou a sentir esses sintomas em si, o que ela deve fazer? Qual que é o médico especialista, né, que ela deve procurar, mais indicado? E qual que é o tratamento hoje que se tem para ansiedade? Principalmente, eu queria que o senhor falasse para nós quais são os tratamentos mais modernos, né, que se está tendo hoje para esse problema aí, que hoje nós falamos, é um problema mesmo do século, né? Sim, com certeza. Primeiramente, procurar um profissional adequado, né? Principalmente da área da psiquiatria, né? Que é o especialista que vai estar dando seguimento, né? Para estar avaliando cada paciente. Certo. Hoje em dia, Sirlei, eu falo que o tratamento da ansiedade é como se fosse uma cadeira de 3 pés, sabe? Nós precisamos ter esses 3 pés firmes, né? Para a gente ter um sucesso terapêutico aí e uma melhora importante do paciente. O que seriam esses 3 pés, né? O medicamento, quando necessário, né? Medicamento bem passado, né? Bem orientado. Outra coisa que é importantíssimo para o tratamento é a terapia. Hoje em dia existe uma terapia que chama terapia cognitiva comportamental, que ela é bem direcionada para os quadros de ansiedade generalizada, porque ela ajuda o paciente a lidar, né? Com essas emoções, né? A tomar a proporção adequada da situação, não deixar aquilo prejudicar seu dia a dia, né? Certo. Outra coisa que é importantíssima são orientações gerais que a gente passa, que o paciente está seguindo para estar ajudando, que também serve como prevenção essas orientações. Certo. E como que, por exemplo, a gente sabe que o transtorno aí da ansiedade, às vezes ele é bem parecido com outras doenças, né? Às vezes, como você falou, questão da insônia, porque às vezes a pessoa está com insônia também, pode ser proveniente de algum outro tipo de transtorno, alguma depressão, alguma coisa. Como que é assim, o diagnóstico para identificar realmente que a pessoa está com um quadro de ansiedade?
Então, primeiro a gente tem que descartar causas orgânicas, né? Certo. Ainda mais disfunção na tireoide, né? Que é algo que pode causar todos os sintomas que nós discutimos anteriormente, Certo. né? Então a gente precisa descartar problemas da tireoide, a gente precisa avaliar o paciente, né? O critério tem chama DSM-5, né? Certo. Que é o protocolo que nós seguimos para diagnosticar a ansiedade, né? O protocolo fala, né, de preocupação excessiva e persistente, e mais 3 desses 6 itens que eu vou citar agora, que seria irritabilidade, angústia, insônia, nervosismo. Também a gente pode ver o quadro de falta de atenção, né, e agitação. Tudo isso em pelo menos 6 meses, né? Um quadro que vem arrastando por 6 meses. Aí, se a gente tem a preocupação excessiva, mais 3 desses 6 que eu citei, a gente fecha o diagnóstico de ansiedade. Certo. Mas tudo a gente precisa estar fazendo a avaliação correta, né? Porque é igual você citou, o quadro depressivo muitas vezes entra junto ali, né? A ansiedade pode às vezes gerar uma depressão e uma depressão também pode gerar uma ansiedade. Sim. Aí só uma consulta aprofundada para a gente conseguir ver o foco, se é um ou se é o outro, ou também pode ser até os dois ao mesmo tempo. Entendi. E sobre essa questão da ansiedade, o paciente também, o doutor Yuri, ele tende-se a isolamento com a ansiedade? A quadros de isolamento, ou o isolamento é mais da depressão? Também podemos ter no quadro da ansiedade, né? A gente chama de fobia social, né? Que é o medo do contato social, né? E isso está muito presente. O medo do contato social, a gente pensa mais na ansiedade, né? Agora o isolamento da pessoa por não querer sair, né? Não por medo, mas por não ter energia, essa falta de energia, a gente pensa mais no quadro depressivo. Entendi. E a gente já falou sobre a questão, o que é realmente, e qual que é o tratamento, né? A prevenção. Vamos falar na parte da prevenção agora. Como prevenir a questão da ansiedade? Nós sabemos, né, que, igual eu falei no início, nós estamos num quadro aí do dia a dia muito corrido. Dá assim umas dicas para nós, ou como médico, né? Como que prevenir essa ansiedade do trabalho, essa ansiedade do dia a dia, a ansiedade mesmo, às vezes, que a gente vê que tem pessoas que são tão ansiosas, que elas são ansiosas até para alimentar, né? Às vezes ela vê um prato de comida, ela devora ele em questão de segundo, que ela não dá conta às vezes de sentar ali nem para comer. Tem pessoas que comem até em pé, né? Andando, tão ansiosas que são. Então, dá umas dicas para nós, assim, né? Como prevenir essa ansiedade, esse quadro de transtorno de ansiedade, principalmente porque a gente, principalmente no lado profissional, né? As pessoas estão também, assim, que passaram por problemas, né, da pandemia, que tiveram em grande isolamento, que perderam seus entes queridos. E outra coisa também a gente vê, doutor Yuri, que o transtorno da ansiedade, ele afeta muito também a pessoas que têm paciente em casas com outros casos. Por exemplo, paciente que tem demência, igual eu tenho um paciente lá em casa que tem Alzheimer. Então, às vezes, quer queira, quer não, até nem o cuidador, nós que cuidamos, a gente fica ansioso, né, com as questões. Igual a gente vê que o paciente, às vezes, ele chora muito, tem todo aquele quadro de demencial. Então, a ansiedade em si, até do paciente mesmo, a gente vê que ele fica muito ansioso, e às vezes até das pessoas que cuidam dele. Então dá umas dicas para nós aí, né, que como prevenir, como fazer para a gente pelo menos dispersar um pouco essa ansiedade. Então, Sirlei, as orientações que eu passo são as mesmas que eu passo junto do tratamento, né, que eu tinha citado agora há pouco. É um dos pés da nossa cadeira, sabe? Então é importantíssimo a gente prevenir. E quem não tiver prevenido, na hora da consulta eu vou explicar, né, o que é bom a gente estar fazendo. Uma das coisas mais importantes, Sirlei, é a atividade física regularmente, sabe? Antigamente se falava muito da atividade física para o bem-estar físico, né? Mas hoje a gente já sabe do benefício gigantesco que tem na nossa saúde mental. Por quê? Durante a atividade física, a gente libera um neurotransmissor que chama endorfina, né? E esse neurotransmissor, ele é responsável pela sensação de bem-estar, prazer, calma, né?
Então é como se fosse um medicamento de forma natural que a gente pode estar tendo no nosso dia a dia. Né? E essa atividade física, o senhor fala em questão, é uma caminhada, andar de bicicleta, uma academia, essas atividades em si, né? Isso, uma caminhada está ótimo, se o paciente gostar da academia também está ótimo. Qualquer tipo de atividade por pelo menos meia hora, de 3 a 4 vezes por semana. Outra coisa também, assim, a questão, por exemplo, da diversão em si, de ficar mais no meio social também, de interagir mais com as pessoas, isso ajuda muito também o paciente, né? Ah, com certeza. Uma das coisas que a gente sempre orienta é estar tendo esse contato social, né? Nós, seres humanos, não fomos feitos para ficar sozinhos, a gente precisa desse contato, né? Então é muito importante a pessoa estar tendo esse contato social. Outra coisa que é muito importante que eu comento com meus pacientes é o sol, sabe? Certo. Sempre oriento ficar pelo menos 20 minutos do dia no sol, tá? De preferência o sol matinal, Certo. porque o sol ele aumenta a nossa vitamina D, que é um precursor muito importante para a gente estar produzindo esses neurotransmissores e dando essa sensação de bem-estar, né? Outra coisa que eu acho muito importante é o sono, ainda mais para o ansioso, sabe? Certo. O sono é muito importante, é um sono bom e reparador que a gente chama. Porque durante o dia todos os pensamentos que a gente tem, coisas boas, coisas ruins, né? Certo. Vai acumulando durante o dia. A hora que a gente dorme, é a hora que a gente dá uma zerada para a gente começar o novo dia, né? Se o paciente não dorme bem, aquilo vai acumulando, né? Então ele vai ficando cada vez mais ansioso, né? Então a gente orienta uma higiene do sono, né? Deitar sempre no mesmo horário, ter um horário para acordar, né? Evitar tomar água 1 hora, 1 hora e meia antes de deitar, porque às vezes pessoas têm um despertar noturno que a gente chama para urinar, né? Aí é bom estar evitando. Certo. Isso tudo vai ajudando o paciente na questão da ansiedade e o controle do sono, né? Outra coisa que você tinha comentado, né, da alimentação, né? Isso é algo que eu sempre explico para meus pacientes também, que é muito importante, que a gente chama de contemplação, sabe? Ainda mais para o ansioso. O que seria contemplação? É você aproveitar cada coisa que você está fazendo e dar atenção naquela coisa. Você vai comer, come devagar, né? Aproveita o gosto do alimento, sente o alimento, né? Vai coar um café, sente o cheiro do café, né? Aproveita ali aquele momento, vai tomar um banho. O ansioso normalmente vai tomar um banho por obrigação e sai, né? Não, coloca a água na temperatura que você gosta. Sente a água bater em você, né? Contempla aquele momento, né? Então isso é algo muito importante para a gente conseguindo, assim, manter nossa mente mais serena, né? Outra coisa que eu também gosto de falar sempre para os pacientes é a questão da alimentação, né? O ansioso tem alguns alimentos que é bom a gente estar evitando, que eu sempre falo para eles. Isso é muito importante, então. Eu tenho que perguntar ao senhor falar para nós qual que é a alimentação adequada, né? Para a pessoa tirar um pouco da ansiedade em si. Então, uma alimentação saudável sempre é melhor, né? Evitar alimentos condimentados, né? Fritura, doce, isso tudo acaba que são alimentos difíceis de ser digeridos, né? E acaba inflamando o nosso intestino por ficar muito tempo ali. E isso atrapalha a absorção de vitaminas, né? E minerais, que são importantes para a gente estar podendo fazer mais neurotransmissores, né? De bem-estar. Uma coisa que eu sempre oriento no início do tratamento é ficar pelo menos 30 dias sem cafeína, né? Energético, bebidas alcoólicas e açúcar. Isso tudo acaba que aumenta a ansiedade, esse tipo de alimento. Tem pessoas, a gente vê, principalmente, né, doutor, por exemplo, aos fumantes, né? Os fumantes eu acho que é o quadro onde que ataca mais a ansiedade. Vocês podem ver que eu conheço assim, pessoas que ela não consegue mesmo ficar, por exemplo, assim, num estabelecimento mais do que meia hora, ela tem que sair mesmo para fumar, ou ela tem que tomar um cafezinho. O cigarro em si, a nicotina, ela traz também um pouco de ansiedade, né? Sim, traz, e na verdade às vezes é até um escape, né? Do paciente ansioso, né? O paciente ansioso ele sempre busca um momento para ficar mais calmo, mais tranquilo, desacelerar o pensamento, sua rotina, é a hora que ele sai para fumar, né? Então assim, a gente tem tratamento para isso também, tem medicamentos. Tudo que for necessário a gente está à disposição. Hoje já existe também tratamentos para pessoas que querem parar de fumar, né?
Sim, sim, existe tratamentos. A maioria do foco do tabagismo é normalmente um foco ansioso, né? Uhum. Então a gente tem medicamentos específicos direcionados, terapia, né, também, igual eu tinha citado anteriormente. Isso tudo vai estar beneficiando e auxiliando, né, o Sim. paciente a acessar o tabagismo. Certo. Então, falando mais um pouquinho sobre a ansiedade, né? Então, a gente até tinha falado que a gente poderia até falar um pouquinho também da depressão em si. Então, acho que assim, a gente até pode comentar um pouquinho, que a gente ainda tem um tempo ainda aqui para a gente estar falando. Eu gostaria, porque a gente fala que é um tema ligado ao outro, né? Nós sabemos que hoje, por exemplo, a gente, principalmente que cuida dessa parte aí, a gente cuida da parte empresarial, a gente vê que hoje as pessoas, doutor Yuri, estão doentes, né, mentalmente. Então a sanidade mental em si aumentou cada dia mais, né? A questão da saúde, da sanidade mental, as pessoas estão cada vez mais depressivas, mais ansiosas. Nós podemos ver que, principalmente após a pandemia, houve um aumento. Com certeza o senhor vai falar para nós que houve um aumento da procura, né, na psiquiatria. Sim. E também eu tenho amigas também que são psicólogas que realmente aumentou muito a questão da terapia da psicológica. Então, fale para nós aí, né, por exemplo, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, dar uma orientação para essas pessoas, né, que estão passando por esses problemas, que nós sabemos que é tão difícil às vezes, né, o quadro de ansiedade, o quadro depressivo. A gente vê que às vezes a depressão, a ansiedade, às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu nunca dei depressão, por mais que eu passo por tantos problemas, mas cada um é cada um, né, doutor? Então eu falo assim que a questão da depressão é uma doença mais da alma mesmo em si, né? Mas só que a pessoa tem que tomar muito cuidado, tanto com a ansiedade como com a depressão, porque ela tem tratamento, e quando realmente o caso for agravando, tem que procurar ajuda médica, né? Não, com certeza, Silvio. É igual você estava citando, né? Quando começar, né, sentir algum sintoma, algo que estiver prejudicando o seu dia a dia, né? Sempre o mais importante é o paciente estar ciente, né, que tem um problema, ele aceitar que tem um problema, né? Primeiro passo e procurar ajuda, né? Porque a partir do momento que ele aceita, né, que ele está numa condição que precisa de ajuda, a gente vai dar todo o suporte e atenção que ele precisa para estar melhorando, né? Isso é bom sempre no início, né? Que é igual você falou. Às vezes o paciente ele não aceita, né? Ele está com um quadro depressivo, um quadro ansioso, e vai deixando. Isso pode ir evoluindo para quadros mais graves, né? Como transtorno de pânico, na questão da ansiedade, né? Para depressão, uma depressão maior, que a gente chama de uma depressão mais profunda, né? Então, sempre que tiver algum sintoma ou conhecer alguém, né? Que acha que seja necessário, está procurando ajuda, né, para estar sendo reavaliado por um especialista, né, para dar o melhor segmento possível para o paciente. Aproveitando o momento, fala para nós um pouquinho, então, o que realmente mesmo é a depressão? A depressão é uma tristeza profunda, né, como a gente pode dizer, é um humor alterado, né. Sim. O paciente muitas vezes ele chora, né, sem motivo, né, o choro vem sem motivo nenhum, tem uma falta de energia muito grande, o paciente não tem vontade de fazer nada, né? Só quer ficar em casa, tem perda dos prazeres, né? Uma coisa que ele gostava de fazer, vamos supor, um homem jogar uma bola, uma mulher ver uma novela, nem essas coisas que eles gostavam, eles têm mais sensação de prazer, eles perderam a vontade, sabe? Também a gente pode falar algumas coisas que entram dentro da ansiedade, como a angústia, né? Fraqueza, preocupação também, né? Que não vai melhorar com a situação. São sintomas assim, bem importantes, né? A gente está procurando uma ajuda aí. Certo. E outra coisa, doutor Yuri, nós podemos ver que hoje, cada vez mais existe quadros de ansiedade e depressão em jovens. Por que isso está acontecendo? Então, eu ligo muito esses casos à rede social, sabe? Certo. Ao uso de tela, né? Hoje em dia, acredito que os jovens eles se comparam muito, né? Por causa das redes sociais, né? E acaba que isso traz uma pressão muito grande, né? E a pessoa jovem ainda não tem a cabeça, né, de um adulto, uma cabeça madura de assimilar
né? Que cada um é cada um, né? Sim. Cada um é uma pessoa, é um indivíduo, é único, né? E que não se deve comparar com ninguém. E hoje nós temos muito a cultura, o cultivo do corpo, né, doutor Yuri? Por exemplo, nas redes sociais, você pode ver que o Instagram, o Facebook, as pessoas aparecem todas lindas, né? É com aquele corpo, os homens com o corpo sarado, as mulheres todas bonitas, todas de maquiagem, e às vezes não é uma realidade do dia a dia. E isso também frustra muitas vezes, né, o jovem, frustra muitas pessoas, né? Sim, com certeza. E hoje em dia também está acontecendo muitas coisas nas redes sociais, que é a questão, por exemplo, aí dos golpes, né? Por exemplo, ultimamente aí teve o golpe dos nudes, né? Você já viu? Então isso aí às vezes causa muito transtorno para a vida da pessoa, e às vezes a gente vê até casos, por exemplo, de jovens. Eu queria que o senhor desse uma orientação para os jovens sobre essa questão da rede social. Igual o senhor falou, né, que a pessoa tem que ser ela mesma, e às vezes ela cria um perfil lá no seu Instagram e ela começa a cultivar, vive-se um outro mundo, que não é o mundo real dela, né? Então a gente vê até casos, né, de suicídios, de pessoas que realmente suicidaram por causa de redes sociais, né? Sim, isso é até uma das orientações que eu passo, né, para o tratamento e para a prevenção da ansiedade, que a gente chama de redução de tela, sabe? Certo. É usar redes sociais no máximo 1 hora por dia. Certo. Porque se você for ver, os jovens hoje passam 5, 6 horas, a maior parte ou do mais, dia. Né? É igual nós estávamos citando, tá comendo, tá mexendo, tá estudando, tá mexendo, né? Tem que dar um tempo, né? Tem que ter um tempo para a pessoa, né? Essa redução de tela é importantíssima. Igual eu falo, doutor, antigamente a gente tinha aquele sistema de sentar, de bater o papo, de dialogar, de conversar com as pessoas. Hoje, as pessoas não se têm isso mais. Depois do celular, dessa questão que veio mesmo aí das redes sociais em si, vocês podem ver que até a própria família, às vezes uma pessoa dentro de casa para conversar com a outra, ela manda mensagem via celular, não se conversa mais. Né? Então isso aí eu acho que também ajuda muito, né, na questão da depressão, de quadro depressivo e de ansiedade, porque as pessoas tá tendo a tendência de isolar cada vez mais e colocar o celular, né, como o foco delas. Isso, é igual nós tínhamos falado anteriormente. O ser humano ele foi feito para ter o contato social, né? Interagir, conversar, visualizar, né, a pessoa, né? Ter esse contato mais próximo, né? Aí acaba que hoje em dia com as redes sociais, é igual você comentou, tem casos que a gente vê que a mãe fica num quarto, o filho no outro, o pai na sala, e cada um vai conversando com o outro por rede social, em vez de ter aquele momento, né? De todo mundo sentado, contar seu dia, né? Contar seus problemas, para poder um estar ajudando o outro, né? Sim. E outra coisa também, doutor, a questão da ansiedade em si. Tem pessoas, igual eu te falando, tem pessoas que não pode ouvir um barulhinho no celular, que ela tem que ir lá ver o que é, né? Eu acho assim também que, qual que é a dica que o senhor dá, por exemplo, as pessoas que são compulsivas, por exemplo, tem essa ansiedade de estar mesmo com o celular na mão o tempo inteiro ali, compulsivo, que tem que, igual, viver, que igual você falou, tem pessoas que o senhor fala que passa 6 horas, mas eu acho que tem pessoas que vivem quase 24 horas no aparelho, né? Isso tudo eu falo é questão de hábito, né? O ser humano ele é muito acomodado ao hábito, né? Ele é muito difícil de mudar, mas eu acho que é igual nós estávamos comentando, tem que querer, né? E começar a reduzir, pôr o celular no silencioso, né? Isso já ajuda demais, né? Ou no vibrar, né? Certo. E tá trabalhando cada dia e diminuindo, com uma meta de 1 hora por dia e seguir, né? Deixar apenas som para ligação, né? Porque eu acho que isso é importante, às vezes algum parente, alguém quer estar falando, né? Em questão de redes sociais, te deixar no silencioso. E deixar de tal hora eu vou mexer, deixar um horário específico, um tempo específico, né? Para não deixar passar. Outra coisa que eu falo que é muito importante é não mexer no celular na hora de deitar, né? Muitas pessoas às vezes deitam na cama e vai mexer no celular. Quer mexer no celular? Mexe na sala, né? Mexe em outro ambiente. A cama, né? O quarto foi feito para dormir, né? Então eu sempre oriento a deixar mexer no celular em outro ambiente também. Certo. Voltando sobre a questão aí dos quadros depressivos,
Quais são os sintomas realmente hoje que a pessoa ela tem que procurar ajuda quando ela está já progredindo mesmo um quadro depressivo? Porque a gente sabe que a ansiedade também é uma entrada para o quadro depressivo, né? Pode ser uma entrada, não pode? Sim, sim. Um quadro ansioso não tratado pode virar Sim, uma depressão, pode virar né? uma Porque depressão. começa a trazer muito disfuncionalidade para o paciente, né? Aí ele começa a se isolar, né? Porque não consegue ter força para estar saindo. E nisso ele acaba entrando no quadro depressivo, né? É igual o choro, né? O choro sem motivo é algo muito importante, é algo que pesa pra gente. E a falta de energia também. Não querer fazer nada, ficar cada vez mais recluso. Igual eu falei, a diferença da reclusão, da ansiedade para a depressão. A da ansiedade é medo, né? Não quer sair por medo de vai acontecer alguma coisa, medo de encontrar alguém, né? Pessoas, né? Agora, já no quadro da depressão, esse isolamento é mais por falta de energia mesmo, né? Que a pessoa tenha medo. Ela não quer, ela não tem energia, não tem forças para sair, né? De casa. E qual também, assim, o que o senhor indica para nós, existe o quadro, a prevenção em si para a depressão, é parecido com a prevenção da ansiedade ou não? Sim. Existe uma diferença? Sim, é o mesmo. É o mesmo. Inclusive é algo que eu queria ter falado, que nós fomos conversando, que eu acho muito importante para a prevenção da ansiedade também do quadro depressivo, que é a fé, né? Eu acho que é algo que ajuda bastante, principalmente no quadro depressivo. Eu sempre oriento meus pacientes, de qualquer que seja sua religião, né? Sempre está fazendo uma oração ao acordar e uma oração antes de deitar. Acredito que a fé é algo assim, ainda mais no quadro depressivo, é algo que sustenta bastante, sabe? É aquilo que eu falei naquela hora, né? Que na verdade a depressão é uma doença da alma em si, né? A gente sabe que a questão das religiões, tem religiões que... Procurar ajuda, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas opções, um apoio muito grande no tratamento, né? Eu gosto muito da psiquiatria, como a gente fala, multidirecional, sabe? Não só a psiquiatria, a gente tem um acompanhamento junto com a psicóloga, né? Se necessário, um nutricionista, né? Um educador físico. Eu acho que esse multi-atendimento é muito importante. E hoje, doutor Yuri, a gente vê que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho condições financeiras para me tratar a minha doença em si, igual você falou aí, que hoje existe muitos centros de atendimento pelo SUS, né? Sim. Aqui em Ibiá mesmo nós temos, eu acho que a saúde mental, não é isso? Às vezes as pessoas, mas é difícil porque não sai a vaga, mas a gente sabe que a pessoa tem que procurar, por mais que às vezes ela não tenha nem condições financeiras, mas ela tem que procurar ajuda, porque a saúde mental, acho que tem o CAPS, tem vários órgãos públicos aí que estão lá para ajudar as pessoas que realmente não têm condições financeiras para estar bancando esse tratamento particular, né? Não, com certeza, a partir do momento que você, né, vê que está com algum problema, que não está bem, que está atrapalhando o seu dia a dia, procurar um atendimento, né? Mesmo que seja no posto de saúde, né? Passar pelo clínico, o clínico está avaliando, se for uma urgência, encaminhar com urgência, né? Mas aqui em Ibiá nós temos uma rede muito boa, né, de saúde mental, que atende bastante paciente, né? E que ajuda bastante, né? Tem que procurar ajuda. O principal é procurar. E o negócio também, doutor Yuri, é que às vezes a família em si tem que ficar atenta também, né? Porque às vezes ela tem alguém ali dentro de casa que às vezes está pedindo ajuda, começa a chamar a atenção por diversas coisas, às vezes a família não está preparada para aquilo, acha que aquilo às vezes é uma coisa normal. A família também tem que estar de olho, né, também, né, principalmente no jovem ou nas pessoas assim, que está indo para um quadro de ansioso mais grave e de quadro depressivo, né? A família também é muito importante estar de olho nessa questão, né? Com certeza, porque às vezes o paciente está num quadro tão importante, né, que ele não tem energia, né, para ir procurar ajuda, não tem vontade, né? Aí o apoio familiar é importantíssimo, né, tanto para conseguir levar esse paciente até ter um atendimento, tanto um amparo, né, para ajudar no tratamento também, né? A família é algo importantíssimo, né, entender que aquela pessoa está realmente doente, aquela pessoa realmente precisa de uma ajuda e de um amparo, né? Doutor Yuri, nós sabemos que hoje houve muito avanço na medicina sobre a questão dos tratamentos, né, de ansiedade, depressão, porque
anteriormente, uns tempos atrás, nós sabemos que as drogas que eram utilizadas para o tratamento de depressão, de ansiedade, causavam muitos efeitos colaterais nos pacientes. Como que está hoje essa questão do tratamento da ansiedade e depressão com essas drogas atuais assim? Porque às vezes a pessoa começa a tomar, por exemplo, um medicamento para depressão, às vezes a pessoa tem situações de prostamento, tem pessoas que surtam às vezes até mais. Como que está essas drogas hoje em si com o tratamento? Então, temos muitas opções hoje em dia, sabe? Temos drogas mais modernas, né? Certo. Tem drogas antigas, né? Por mais que sejam antigas, são boas, porém as drogas mais antigas acabam que trazem mais efeitos colaterais, né? Então, por isso, hoje em dia a gente tende a usar as mais modernas, que foram lançadas mais recentemente, né? Aí cada quadro é individualizado, sabe? Para a gente poder entrar com o medicamento correto, né? Cada paciente, a gente trata muito também os sintomas, né? Dependendo do quadro sintomático do paciente, a gente entra com um tipo de medicação, dependendo a gente entra com outro, né? Mas hoje em dia nós temos a primeira linha de tratamento, né? Segunda, terceira, né? E hoje em dia a gente vê uma coisa que é muito importante, que é o fator genético, né? Se um paciente chega para mim e fala que a mãe tem depressão e usa tal medicamento, a grande chance de nós pegar e começar com ele, embora não seja a primeira linha. Por quê? Hoje em dia a gente vê que o fator genético é mais importante do que seguir o protocolo de tratamento, né? Porque apenas 1/3 dos pacientes, segundo estudos, né, se beneficiam do primeiro medicamento, né? Uma coisa que eu sempre oriento os pacientes é tomar o medicamento corretamente. A grande maioria dos antidepressivos, ansiolíticos, demora 1 mês para fazer efeito, né? Então o paciente não desistir, né? No início, a grande maioria tem um pouquinho de efeito colateral durante uma semana, 10 dias, mas é passageiro, né? Então, é por isso que é bom sempre estar tendo contato com o médico para ele ir orientando, né? Não, isso aí vai passar, isso aí, ó, não, nós usamos 1 mês, não deu certo, vamos mudar, né? Mas hoje em dia temos medicamentos muito bons, com menos efeitos colaterais. Doutor Yuri, e a depressão em si e a ansiedade, tem cura ou é só tratamento mesmo? Por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com um quadro de ansiedade mais agravado, com um quadro de ansiedade, de depressão mais agravado. Esse quadro depressivo e de ansiedade, ele tem cura ou a pessoa vai precisar de usar medicamento para a vida inteira ou depende muito da resposta do paciente? Cada caso é um caso, porque é o seguinte, o que a gente costuma fazer, né? Depende do grau, né? Dos sintomas do paciente. A psicoterapia, né, ajuda muito, né? Eu falo que o medicamento ele estabiliza o paciente, tira ele daquele momento, né, de dificuldade. Mas a cura pode vir, sim, viria da terapia, né? O que é o que a gente costuma fazer? 2 anos que o paciente está estável, né? Está sem queixa, está mantendo bem, está seguindo as orientações, né? Isso é importantíssimo. Não parar de fazer sua atividade, está dormindo bem, está indo na terapia. Deu 2 anos que o paciente está ótimo, a gente pode tentar tirar o medicamento, né? Aos poucos, com um profissional adequado, não pode parar sozinho, né? Porque tem que tirar devagar os medicamentos. E em muitos casos a gente consegue, né, a remissão dos medicamentos, o paciente ficar estável só com as atividades e a terapia. Mas tem alguns quadros que é mais importante que a gente não consegue, que às vezes o paciente vai ter que tomar os medicamentos a vida toda. Essa questão é muito individualizada. Mas sim, há muitos casos que a gente consegue tirar o medicamento e o paciente não ter mais crise. E, doutor Yuri, por exemplo, a pessoa teve um quadro depressivo lá para os seus 20, 30 anos, melhorou em si. O quadro depressivo e de ansiedade deixa sequelas no organismo da pessoa? Por exemplo, a terceira idade? Por exemplo, hoje, uma pessoa que está na terceira idade e está aí com um quadro demencial e tudo, pode ser às vezes alguma sequela ou não da depressão? Não, nesse ponto não. Né? O que pode acontecer é que ela tem uma predisposição maior de ter um novo quadro, ou o quadro voltar com mais força, né? Mas essa questão neurológica, não, a questão da saúde mental, né? Do quadro de depressão, ansiedade, não interfere no quadro neurológico, né? Ah, tá, entendi. Como se diz, então a depressão em si, ela não acaba deixando sequela no cérebro da pessoa, não? Não, porque ela não age assim, de forma física, né, ali, né? Ela é igual a gente comentou, é mais a parte mental, emocional, Entendi, né? Entendi.
essa questão de... Aí acaba que a gente entra um pouco na neurologia, né? Que são coisas físicas, né? Presentes ali, né? Entendi. Então tá, a gente queria aqui, né, agradecer, né, a presença sua aqui hoje, né, para estar dando um pouquinho de esclarecimento à nossa população ibiaense sobre a questão da ansiedade. A gente sabe que se a gente for ficar falando sobre depressão, ansiedade, a gente vai ficar aqui o dia todo, porque é um tema muito extenso, mas nós sabemos que um pouquinho que nós conversamos aqui, com certeza a gente orientou um pouco os nossos ouvintes e os nossos internautas, com certeza tirou um pouco de dúvida. Eu queria assim que o senhor deixasse assim, suas considerações finais, a mensagem, né, para o pessoal que está nos ouvindo e que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, uma mensagem mesmo, né, falando, né, o que o senhor tem a dizer mesmo, uma mensagem final sobre sobre a ansiedade, sobre os quadros depressivos. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, a população ibiaense, né, que me recebeu muito bem, me sinto muito acolhido aqui na cidade, né, e queria dizer que você que está com sintomas, que está com suspeita de depressão, ansiedade, procura ajuda, tá? Não deixe isso se tornar algo maior. E tem cura, tem melhora, tá? Não precisa ficar nessa situação e pode contar com a gente, né? Até aqui em Biá nós temos uma rede muito grande de apoio, né, para a saúde mental, tanto na rede pelo SUS, né, como na rede privada, né? E o que vocês precisarem, nós estamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa. Hoje aqui o senhor está atendendo na rede privada, onde mesmo? Na Clínica Versus. Na Versus. Então, o pessoal aí às vezes que não tem oportunidade, né, no setor, na rede pública aí, que tiver uma condição em si, né, então procure também então, o Dr. Yuri lá na Clínica Versus. E agora ele falou mesmo, né, gente, o importante é a pessoa não ter o medo de procurar ajuda. Não né? ter o preconceito, não ter o né? preconceito. Porque antigamente uma coisa que atrapalhava muito, né? Era esse preconceito, né, do psiquiatra, né? Hoje em dia, eu acredito que todo mundo tem um parente, um amigo, alguém que já passou por uma situação de ansiedade, depressão e sabe da importância de estar procurando ajuda e tratando. A gente pode ver que realmente até essa questão em si, antigamente, eu até vejo aqui que na nossa cidade, existia muito índice de suicídio. A gente pode ver que diminuiu bastante, né? Eu acho que realmente mesmo por essas ajudas, por as pessoas mesmo estão deixando, né, estão saindo, né, desse casulo, desse preconceito, né, de ir procurando ajuda. Então acho que isso é muito importante mesmo. Então é por isso também que o tema ele tem que ser debatido, tem que ser mesmo falado para a população, tem que ser esclarecido, porque tem que mostrar para as pessoas, né, doutor, que não é um bicho de 7 cabeças se a pessoa estiver enfrentando esse problema, que há tratamento, que há condições dela ter uma vida saudável novamente, né? Sim, e que por mais que seja, né, às vezes até o paciente seja um bicho de 7 cabeças, a gente está aqui para te ajudar, né? Você não precisa enfrentar isso sozinho, né? Sim. Você precisa de ajuda, né? Eu acho que parte da família, parte de nós profissionais, e você não está sozinho, né? A gente está aqui para o que precisar, né? Tem que procurar ajuda, não precisa enfrentar isso sozinho. E eu quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos, viu, professor, né, ter dedicado um pouquinho lá do seu tempo. A gente sabe que não é fácil, né, a vida do profissional da área da saúde. O senhor dedicou esse tempinho lá, está vindo aqui na nossa Rádio HD, fazendo esses esclarecimentos à nossa população de Biá. E falar também que a nossa rádio está à disposição, né, para demais podcasts aí. Com certeza o senhor possa estar vindo em outras oportunidades, né, para estar falando de outros temas para nós, tá? Não, eu fico agradecido pela oportunidade, Sirlei, de você, dentro da nossa Rádio HD, e também estou aberto aqui para o que precisar também, né? Aí nós vamos com certeza estar retornando para falar sobre algum outro tema aí que for de interesse de vocês, né, do município, da população. Então, nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes que ficaram até agora nos ouvindo pela Rádio HD. Nosso muito obrigado a todos os nossos internautas do canal da nossa Rádio HD no YouTube. E compartilhe esse link para seus amigos. Se você souber que tem alguém com algum problema, que está enfrentando algum quadro depressivo, algum quadro de transtorno da ansiedade, mande esse vídeo para essas pessoas e realmente mesmo, né, procure ajuda, peça para elas procurar ajuda com um profissional qualificado.
E fique conosco, né? Nossa Rádio HD, Ondas Sem Fronteiras, 24 horas com você.